Ele é a lei que fez pra nos levantar, pra nos pôr de pé, nos erguer e lançar pra ouro o nosso olhar. Não há justiça se há sofrer, não há justiça se há temor, e se a gente sempre se curvar, caô, cabeça, Xangô, baina, caô, cabeça, Xangô, baina, caô, cabeça, Xangô, baina, caô, Xangô, baina. Abra um caminho para o rei, que se anuncie em um trovão. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma conversa nos nossos 21 dias de lives de resistências de terreiro. Hoje vamos receber a nossa querida Carolina Rocha, a Dandara Suburbana. Deixe-me ver se ela já está por aqui. Mandei o convite, mãe. Manda a senhora para mim, porque ele está dando um... Não sei, esses dias ele está desse jeito. Tem que tentar várias vezes para conseguir entrar. A entrada está falhando. Não sei por que ele está dando esses tilt iniciais. Ah, já funcionou. Babá. Olá, Motumbaxé, Motumbá! Que beleza! Benção! Chegou, abençoe a bênção, que delícia! Tava com saudades! Muita saudade! Já era para a gente estar presencialmente, né, caramba? Verdade, babá. Muita saudade do senhor. Achei que eu já poderia estar aí na casa de Xangô, né? Pois A é, essa altura. Oxalá está esperando as águas dele, né? Mas o projeto genocida não permite, né? Infelizmente, o projeto genocida não permite. Já era, nós sabemos que já era para estar parcialmente resolvido esse problema, mas infelizmente estamos aí, graças aos orixás, não é? Alguns dos nossos voltaram à massa de origem, né? Mas alguns, graças aos orixás, protegidos e se restabelecendo, enfim, não é? É a vida. Gente, vão compartilhando aí, que hoje tem uma conversa. Hoje eu não falo, porque ela é Xangô. E aí já sabe como é que é. Xangô, quando pega o Edum-Ará, não tem jeito. Mas nós estamos aqui. Olha o que chegou para mim, ó. Ah, que lindo! Nós estamos aqui com a querida Carolina Rocha Silva, de Xangô. Nasceu no Rio de Janeiro. Ela é mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, que é esse trabalho, não é? Esse trabalho Perfeito. Que deu origem a esse livro, que nós vamos conversar um pouquinho. Suas pesquisas estiveram concentradas no cotidiano popular colonial, com ênfase na híbrida religiosidade vivenciada na América Portuguesa do século XVIII. Ela está cursando Sociologia no momento. Ela tem, não é, vários... Ela não para, como boa filha de Xangô. Fica enchendo a gamela de coisa, não é? E ela tem a tarefa Palavra Terapia, que é uma organização de incentivo à escrita curativa, predominantemente para mulheres pretas, com vivências pensadas, assim, predominantemente, mas, né, enfim, outras pessoas podem participar. Com vivências pensadas para a transformação individual e coletiva. Dessa tarefa Palavra Terapia,
fazem parte de vários projetos, Oficina de Escrita Antirracista e outros inúmeros projetos. Ela é filha de Xangô, ela é iniciada, não é? E nós vamos começar a conversa desse jeito, depois a gente pega no pesado. Então, a gente vai começar, porque uma das ideias, não é, dos 21 dias nós falaremos por nós e falaremos sobre as nossas narrativas. Ela é poetisa também, ela escreve, é escritora, enfim, é Xangô. Sabe como que é Xangô quando pega? É para fazer muita coisa, não tem jeito, é a natureza de Xangô. Mas eu quero começar conversando com você sobre o seu reencontro ancestral. Acho que você pode contar para a gente também um pouquinho como é que nasce o projeto, né? Atarê, né? O Ataré é a palavra terapia. Mas eu queria também um pouquinho que você contasse para nós da experiência da mulher preta, não é, Carolina, iniciada para Xangô. Acho que nos interessa. Benção, Babá, gratidão pela oportunidade de estar aqui com o senhor. Peço a benção aos meus mais novos, aos mais velhos, Mucuyu, Colofé, Motumbá, Axé. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Muito importante, Babá, fazer parte desse movimento, desses 21 dias de lives, né, de resistências. O senhor sabe que eu sou profunda admiradora do seu trabalho, desde o curso das epistemologias, né, dos Odus, que foi tão importante. A gente conheceu tanta gente especial. Estamos aí num grupo até hoje, se fortalecendo, construindo em projetos juntos, né? Então, o senhor é mesmo um multiplicador, né? Bem da baba do quiabo, bem amálgama, o senhor multiplica projetos, né? Isso é muito importante. Porque, para além do senhor ser pioneiro, incentivar, criar coisas, o senhor também forma aí multiplicadores, né? Acho que isso é fundamental nos tempos que a gente está, então fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, muito feliz de acompanhar o seu trabalho e também dos seus filhos, né? Da Casa de Xangô, que eu já me sinto tão próxima, porque realmente a gente está aí fazendo muitas coisas juntos. Bom, eu sou uma Xangô, né? Fui iniciada no Axé Ganju Nicolê, uma Casa de Xangô também, do Axé Bamboxê, aqui no Rio de Janeiro. Meu babá, Rogério de Xangô também, mais um homem de Xangô, mais um homem preto de Xangô. Uma família toda de Xangô, né? Então eu tenho muito orgulho, assim, de ter tido essa oportunidade de ser devolvida ao meu berço civilizatório africano, né? Eu gosto muito da definição do senhor, quando o senhor fala que os Iaôs serão devolvidos, né? Isso é muito importante para mim. E o terreiro fez tudo por mim, né? Eu sempre brinco dizendo que a nossa querida Nilma Lino Gomes lançou lá, né, o seu livro tão importante, que é o Movimento Negro Educador, e eu falo que a gente tem também o terreiro educador, né? Então foi a partir do terreiro que eu descobri a minha história, foi a partir do terreiro que eu me senti pertencendo pela primeira vez a alguma família, né? De fato, de verdade, né? Então eu devo muito isso ao terreiro. Eu fui criada numa família católica por parte de mãe, fui conviver com meu pai um pouquinho mais tarde, né? Já estava na minha pré-adolescência. Meu pai sempre foi um homem de candomblé, um homem de Xangô. A minha família é uma família de Oió, né? Porque o meu pai sempre falou isso, que além do meu pai ser de Xangô, todas as minhas irmãs mulheres, nem todas são iniciadas, mas todas de Xangô também. Então a gente fala que é uma família mesmo de Oió. E aí, nessa criação católica, eu fui catequista, eu fui, enfim, fiz crisma, né? Fiz uma bagunça lá na igreja católica, e até que um padre italiano, né, da minha paróquia na época, chamou minha mãe para conversar e falou para minha mãe que aquele ali não era o meu lugar, que a minha mãe precisava procurar outro lugar para mim, que aquilo não fazia sentido. E eu era renovação carismática, né, babá? Como não podia ser diferente, grande parte dos nossos pretinhos e pretinhas estavam lá na igreja, na renovação carismática, estavam lá falando em línguas, né? Eu sempre falo isso, que falar em línguas não é algo, né, que está apenas ligado ao pentecostalismo,
né? A Igreja Católica tem, apesar da gente falar pouco sobre isso. Enfim, essa nossa espiritualidade negra que precisa ter espaço, né? Então a Igreja Católica, como sempre inteligente foi aí no seu processo violento, né, de conversão, de escravização, ela vai se adaptando a isso também, né? Então, preciso dar vazão a essa corporeidade negra, né? Como que você faz isso? E aí você vai abrindo as brechas, tem contudo contar a história, né? A história você apaga e aniquila, né? Mas você vai incorporando os corpos, as mentes pensantes e criativas. Então eu fui uma mente pensante e criativa dentro do cristianismo, até finalmente que esse padre, eu sempre falo dele, porque eu falo assim, gente, ainda bem, né? Porque aí minha mãe ficou muito assustada, veio conversar comigo, e a minha mãe perguntou se você tá feliz, e eu falava pra minha mãe, eu tenho um vazio no meu peito, né? Eu senti um vazio existencial imenso dentro de mim. Imenso, imenso, imenso. E eu não sabia de onde vinha esse vazio. E aí foi quando eu comecei a minha jornada de tentar me encontrar. Obviamente, o meu primeiro caminho, com todo o preconceito, demonização e criminalização que a gente tem no Brasil para as religiões de matriz africana, as espiritualidades de matriz africana, não foi o candomblé, né? O primeiro caminho foi passar primeiro pelo espiritismo, né? O genérico espiritismo, o kardecismo, né? A minha experiência no kardecismo foi horrorosa. Eu sempre falo isso aqui, horrorosa. Acho que foi um dos lugares que eu menos me senti acolhida na vida, menos do que na Igreja Católica. Preciso dizer isso, porque foi uma experiência extremamente racista, né? Então, assim, foi um lugar que eu passei e logo saí. E aí depois fui para a Umbanda, cheguei lá na Umbanda. Na Umbanda comecei a entender um pouquinho da minha história, entender um pouquinho do que eu sentia, até que eu encontrei um namorado, né? E aí eu comecei a namorar um homem, adivinha de quê? De Xangô. Quando eu comecei a namorar esse homem de Xangô, eu já tinha uns 17 anos, 17, 18 anos, estava no início da universidade. Encontrei esse meu namorado, e a mãe de santo dele, muito velhinha, de Umbanda, tinha acabado de falecer, e ele queria ir para o candomblé. Então a gente foi para uma jornada com ele, para uma casa de candomblé. Até então eu achei que, tô aqui na Umbanda, né? Tô olhando com calma, eu tenho tempo. E aí um aniversário do meu pai, uma, né, amiga do meu pai, que é a Rosilene, uma mulher, adivinha de quê? De Xangô, ela virou e falou assim, tava conversando com a gente, e aí eu virei para ele e falei assim, Rose, será que você tem uma casa de santo para indicar um terreiro? Poxa, o fulano quer tanto encontrar um terreiro. Ela falou, vai quarta-feira no meu terreiro, vai ter amalá para Xangô. Toda quarta-feira a gente põe o amalá. Eu apresento vocês ao meu pai de santo, vocês vão gostar do terreiro, vocês vão adorar. E aí eu fui, né? Fui lá pro amalá de Xangô na quarta-feira. Não fazia ideia do que era, eu sabia, obviamente, que era Xangô. Até porque desde criança as pessoas me paravam no ônibus, na rua, para falar assim, nossa, que Xangô bonito. Então eu já sabia que era de Xangô. Isso eu já tinha comigo desde pequenininha. Mas eu falei assim, estou indo levar meu companheiro, né? Meu lugar não. Aos poucos eu vejo isso, imagina. Só aí devagarzinho eu vejo isso, né? Aí como boa pretinha na universidade embranquecida, já estava lá flertando com o marxismo. Achei que nem precisasse mais de religião. Veja bem, senhor. Aí fui lá no amalá. Cheguei lá no amalá, fiquei lá na porta, quietinha, direitinha, lá pelas tantas, né? Aquele atabaque, o som, as comidas. O pai de santo, Babá Rogério, virou para mim e falou assim, vem aqui, entra aqui que Xangô quer falar com você. Aí eu falei assim, comigo? Falei, não, deve ter alguma coisa errada. Eu trouxe esse rapaz aqui, Xangô, deve querer falar com ele. Eu não vim falar com o Xangô, não. Aí ele virou para mim e falou assim, minha filha, Xangô não erra, não. Ele quer falar com você. E foi a partir daquele momento, né, que eu entrei lá pela primeira vez no quarto de Xangô. A gente estava até então na porta, né? Os filhos da casa ficavam dentro do quarto lá de Xangô e a gente na porta, assim, olhando. Aí eles botaram uma saia em mim. Aí ele falou assim, olha, você conhece Xangô? Eu falei assim, olha, já ouvi falar bastante, mas não conheço. Aí ele me apresentou e falou assim, olha, Xangô tá dizendo que você é filha dele e que você vai ficar aqui. Aí eu falei, olha, babá, eu não sei. Bom, eu não sei, e lá se foram, né? Mais de 10 anos aí, com o Xangô, mais de 10 anos pertencendo à família de Xangô. E foi a partir daquele momento. E aí eu me lembro que essa primeira experiência, Xangô mandou tocar um alujá, e eu me lembro quando eu botei meu peito no chão, que ele falou assim, minha filha,
Põe a cabeça no chão para Xangô, mas põe o peito também. Quando você botar o peito no chão, você pensa em tudo que você sente, coloca aqui, traz aqui, pensa, mentaliza. E aí eu me lembro que foi pela primeira vez na vida que eu não senti mais o vazio que eu sentia no meu peito. Então, Xangô preencheu a minha vida, Xangô deu sentido à minha vida. Outro dia um amigo perguntou para mim assim, você ficou assim depois que você foi iniciada? Aí eu falei assim como? Aí ele falou assim, feliz, faladeira. Eu falei, foi. Foi a primeira vez que eu sorri, eu não sorria mostrando os dentes, eu quase não falava, eu tinha muita dificuldade com a fala, né? Por isso que eu escrevia, eu comecei a escrever poesia muito cedo, porque eu tinha dificuldade de verbalizar e vocalizar o que eu queria. Então eu escrevia, a escrita era um instrumento para mim mesmo de mediação no mundo. E Xangô me permitiu ser quem eu era. E aí foi uma mudança, foi a mudança mais linda da minha vida. Quando eu descobri Xangô, quando eu fui iniciada, eu fiz as pazes com meu pai, eu entendi o meu pai, eu entendi a minha família paterna, eu me perdoei, eu entendi o meu lugar no mundo, né? Ainda estou tentando entender as missões todas, mas isso foi fundamental para a minha vida. Então Xangô foi tudo na minha vida. Xangô me devolveu o vício, a alegria, tudo. Minha mãe, quando eu fui ser iniciada, ficou muito preocupada, ainda sem entender direito, né? E aí ela virou para mim e falou assim, não, mas a gente vai, porque eu vou te apoiar. Não importa no que você precise, né? Eu vou estar com você. Minha mãe sempre foi assim. E aí, quando depois passou a iniciação, depois passou um tempo, minha mãe virou para mim e falou assim, ai, a minha filha, eu olhei para você e falei assim, agora sim, agora ela sabe quem ela é, né? E acho que isso foi uma das coisas mais bonitas e mais emocionantes aí, dessa jornada aí de estar no terreiro. Eu entrei no terreiro um ano depois, eu fui iniciada, assim, o tempo que eu achei que eu tinha, né? Achei que estava tudo muito calmo, muito tempo. E aí foi isso, foi esse movimento. E aí foi dentro desse espaço universitário, né? Eu estava simultaneamente dentro da universidade e dentro do terreiro, né? Então, esse lugar, estar nesses dois espaços ao mesmo tempo, foi muito importante para mim, porque aí eu comecei a questionar tudo, né? Eu sempre fui a aluna babá, eu era a melhor aluna da minha escola. Eu sempre fui a aluna que dizia sempre sim. Eu sempre fui a menina que só sorria, que acenava, que concordava com tudo, né? E de repente eu me tornei uma pessoa, para os meus pares, indigesta, né? Então eu questionava tudo, eu queria saber por que aquelas histórias que eu ouvia no terreiro, porque meu pai de santo colocava a gente em roda no terreiro, para contar os itãs, para falar dos itãs, para educar as crianças através dos itãs, né? E aí eu falava assim, por que isso não está aqui, né? Então eu achei, quando eu fui iniciada, que eu seria super bem acolhida, e eu estava vendo ontem, né, Mãe Tiffany aqui, e nossa, como a gente tem as narrativas, as histórias são muito semelhantes. Porque quando eu estava nesse espaço universitário, e ao mesmo tempo eu estava lá dentro do terreiro, quando eu fui ser iniciada, eu tinha certeza que esse espaço universitário seria um espaço de total acolhimento, né? Aquelas pessoas, a maioria, com ideias muito progressistas, falando em democracia, falando em direito das mulheres, falando em marxismo, todos partidários de esquerda, uma universidade de história, né? Eu fiz história na Federal Fluminense, que é uma das grandes referências aqui que a gente tem no Rio de Janeiro. Então eu achei que eu seria muito bem acolhida, né? No meu imaginário, eu falei assim, nossa, esse vai ser o espaço que vai me acolher. E não foi, né? Então isso foi bastante dolorido, porque eu também venho de uma família periférica, né? De uma família em que educação, além de ser um valor civilizatório, educação é a possibilidade de ascensão que a gente tem dentro dessa sociedade. Então, para fazer faculdade, minha mãe se dividia em 3, 4 empregos para eu poder estudar, né? E eu sempre ouvi, você precisa estudar, você já é preta, você já é mulher, você já é pobre, você precisa ser a melhor. Então, eu fui, né, criada, né, para conseguir vencer na vida através do estudo, né? E aí, quando você alcança o ápice, né, que são para essas famílias, né, você chegar nesse espaço universitário e você percebe que é um espaço que, né, que o seu corpo vai sofrer tantos tipos de violências, é muito duro também, né? E aí a gente também começa a entender a nossa responsabilidade, né? Então, porque para mim, quando eu entrei na universidade a primeira vez, eu olhava assim para cima e eu me sentia tão pequenininha, eu falava, vai, eu entrei no lugar dos grandes, né? E aí hoje, quando eu estou lá finalizando o doutorado, que agora estou na UERJ, eu olho aquele espaço enorme e eu penso assim, eu sou a grande aqui dentro,
com a responsabilidade de trazer transformações, com a responsabilidade aqui, já que eu estou nesse espaço, de conseguir fazer com que esse espaço ganhe na oportunidade de ouvir os espaços educacionais do lado de fora que me forjaram e que tem muito a contribuir com isso aqui, né? Então, a gente começa também a inverter, né? E entender, falar assim, caramba, né? Grande era a vovó, grande era papai, né? Então, eu sempre falo, né? O meu pai foi um homem que foi morador em situação de rua. Meu pai foi criado na rua, né? Meu pai foi sobrevivente de uma chacina, né? Aqui no centro do Rio de Janeiro. Um homem negro. Depois o meu pai foi para o exército, se alistou no exército na época da construção de Brasília, porque fazer parte, né, estar no exército era uma possibilidade de ascensão, como ele diz, uma possibilidade de ter comida, né, de ter roupa, de ter sapato. Foi a primeira vez que meu pai calçou um sapato. Foi quando meu pai entrou no exército, né? Então, é esse homem, né, que na minha formatura estava lá, né, chorando e falando assim, caramba, eu não acredito, né, que a minha filha está aqui, né? E aí eu olhava para esse espaço e falava assim, gente, eu não acredito que eles não conhecem meu pai, né? Então, a minha tese hoje, né, assim como a dissertação também, é a história um pouco, né, da nossa história aqui em diáspora, das histórias de violência que a gente passa, né, e também de potência de criação, e é a história dos meus pais, assim. Porque eu falo assim, como não conhecem fumaça, meu pai é o homem mais inteligente que eu conheci no mundo e que não teve uma alfabetização formal, né? Esse espaço, ele evadiu desse espaço escolar. Esse espaço escolar expulsou meu pai, né? Depois o exército expulsou meu pai dizia que era negro fujão. Então, eu tô aí numa família de um negro fujão, de Xangô, de uma mulher trabalhadora demais, né? E ambos ativistas, militantes, né? Com uma história aí muito bonita e que falavam para mim, olha, você precisa abrir essas portas. Se uma porta estiver fechada para você, então você soca ela. Meu pai falava, você soca até ela abrir, porque você não tem a possibilidade de não fazer isso. É em honra ao que eu fiz, é em honra à sua avó, é em honra à sua mãe, é em honra à nossa luta, né? Então, foi um pouco disso, dessa história aí, já falei a beça, né? E aí a tarefa, a palavra terapia, surge no contexto de Peraí, só um falecimento pouquinho. dos meus Segura pais. um pouquinho. Segura, respira. Respiro. O professor Jairo, né, que nós conhecemos, o professor Jairo de Oxoguian, eu estava te ouvindo, né, sobre a questão de tornar-se Xangô, né, e de ser devolvida a Xangô. Ele cunhou um termo que eu gosto muito, que é cosmologização, né? Então, o terreiro como esse lugar de cosmologização, ou seja, o terreiro como esse lugar que nos devolve a nossa verdadeira natureza. E é isso, não é, que a sociedade não suporta, porque quando nós estamos nos esforçando para se parecer com eles, né, a gente é aceito. Quando a gente, a partir do terreiro, se cosmologiza, não é? E a gente reconhece a nossa própria natureza, porque é o que aconteceu, né? Quer dizer, você sempre foi Xangô, mas a partir da iniciação, a sua verdadeira natureza vem à tona, não é? Quer dizer, está no gerúndio, é sempre no gerúndio, né? Quer dizer, está vindo à tona. E isso, em alguma medida, é insuportável, né? Porque quer dizer que a gente está empretecendo mais, né? Está empretecendo mais. E é interessante, você deve ter percebido isso também, que a partir, não é, da nossa iniciação, é tão potente essa magia, não é? Que o axé ele se espalha para toda a família, independente do que estiver acontecendo com eles. Não é? Quer dizer, o fato, não é, de ter mais um Xangô na família, mais um Xangô cosmologizado, não é? Vamos dizer assim, fortalece toda a família, não é? E você me conhece, por isso que eu sou tão cuidadoso, por isso que eu valorizo tanto o terreiro, né? Sou incapaz de criminalizar meus pares, independente das diferenças, porque nós não podemos, nós temos
a magia mais poderosa do universo. Quer dizer, veja o que essa magia fez conosco. Eu também, filho de uma mulher empregada doméstica, de um homem pretíssimo, não é? Quer dizer, porque minha mãe ela é uma preta mais clara, papai, e aí eu saí com esse tom. Mas meu pai era semi-analfabeto, caminhoneiro de bitoneira de concreto. Veio para São Paulo para não morrer no sertão da Bahia. Quer dizer, nós temos as mesmas histórias. É isso, as histórias, as histórias produzidas nos pegam da mesma forma, porque elas foram produzidas por alguém para nos pegar. E aí, não é? Quer dizer, eu já sabia do seu trabalho, mas agora eu estou com ele aqui, com esse trabalho maravilhoso. Esse trabalho me interessa muito, é um trabalho que nossa, é para pôr no cofre. E como é que as bruxas entram na sua vida, as bruxas? Então, Babá, quando eu estava na graduação, eu tinha uma grande dúvida, né, do que eu ia estudar. Mas, enfim, o terreno já estava tão dentro de mim, né, e eu estava tão motivada a aprender, começar do zero, né, literalmente eu me sentia um bebê renascendo, né, e eu comecei a fazer algumas pesquisas para a minha orientadora, né, que é a Georgina Silva Santos, na época. E a Georgina trabalhava com os arquivos da Inquisição, né? O que é a Inquisição, né? Para quem está nos ouvindo aí. Esse tribunal, né? Um tribunal régio, religioso, que funcionou aí durante alguns séculos, desde o final da Idade Média até o século XVIII, e que era responsável, né, por cuidar do que eles chamavam de crimes de fé, né? A chamada heresia, né? Heresia, que é uma palavra que significa em grego escolha. A partir do cristianismo, o cristianismo vai tornar essa escolha em um crime. Porque aí a tradução de heresia passa a ser a do pecado, a do crime, a de alguém que está cometendo um erro gravíssimo a ponto de poder ser preso, torturado, assassinado, né? Então tudo isso o Tribunal da Inquisição fez, né? Mas eu acho que a coisa mais cruel que esse tribunal fez, principalmente se a gente pensar no nosso contexto aqui, né, do Brasil, né, da Inquisição Portuguesa, né, que está ligada, enfim, a Portugal, que nos colonizou aí a partir de 1500, foi desfragmentar completamente esse tecido social, né? Porque a Inquisição, ela funcionava criando um ambiente de medo. Então, o medo, ele é pedagógico para o cristianismo, né? Ele é pedagógico para o Ocidente branco europeu. Então, o que a Inquisição fazia era gerar uma atmosfera de medo em que todo mundo tivesse medo de ser denunciado. Porque, no fundo, todo mundo podia cair ali nas malhas da Inquisição de alguma forma, né? Porque essa religiosidade popular era muito diferente da religiosidade institucional, né? Então, a Igreja Apostólica Católica Romana, com as suas séries de regras, né, ainda era recente. Então, assim, mesmo para esses europeus que viviam no campo europeu e que vêm aqui durante a colonização para o Brasil, essa religiosidade ela não estava dada, né? Ainda tinha lá na sua cultura, nas suas práticas, uma série de rituais que estavam ligados aos rituais pagãos dos campos europeus. Para as boas colheitas, rituais de magia, de cura, de fertilidade, né? Que foi isso meio que foi sendo misturado ao que o catolicismo ia impondo enquanto regra. E o catolicismo, mais uma vez, que de bobo não tem nada, né? Usou, né, se apropriava dessas práticas e trazia essas práticas para o centro das suas normas, revestidas com uma linguagem cristã. Então, para que as pessoas se sentissem parte. Para vocês verem, não é nada, né, diferente do que o neopentecostalismo faz hoje, com toda a espiritualidade de matriz africana, com toda a espiritualidade negra, afro-indígena. Porque isso é um método cristão. Eu vou lá, eu me aproprio, eu apago a memória, eu apago a história, eu me aproprio das práticas, eu dou uma linguagem e uma roupagem, né, que seja cristã. Ou seja, aí a partir daí ela está palatável, né, para as normas, para as instituições, e as pessoas que já praticavam, que já tinham aquilo, né, capilarizado nas suas vidas,
continuam fazendo e se sentem parte. Então é um método, né? Esse é o método colonizador aí cristão, né? Então essas pessoas, elas já não tinham essas regras, né, de forma muito fixas e engessadas, porque gente, né, eu sempre falo isso, gente é muito mais, né, muito menos previsível e muito mais impermanente do que as regras, as instituições, as leis, né? Então as pessoas estavam ali fazendo o possível. Isso eu estou falando de gente branca, né? Porque esses processos de inquisição na época que a minha orientadora estudava e se debruçava, eram também com mulheres brancas, com mulheres chamadas de cristãs velhas, né? Ou seja, cristão velho é aquele que sempre foi cristão, aquele que nunca foi judeu, né? Porque tem também o processo aí de demonização, criminalização do judaísmo. Isso era uma questão muito, muito grave, entre aspas, né? Para Portugal, né? Que viveu aí, tinha uma quantidade, uma massa de população judaica muito grande que eles não queriam perder, né? Afinal, tinha ali, né, poder, né, monetário, né, que estava envolvido nisso, e o poder político. Então, o que acontece? Essas mulheres estavam lá sendo processadas pela Inquisição, né, por manterem práticas, muitas vezes práticas ligadas, né, a todo um ritual feminino, né, de corpo, de fecundidade, né, que estava ligado a uma série de deusas pagãs, enfim. E elas estavam lá sendo processadas. E aí ela virou para mim e me chamou para participar de um projeto de pesquisa com ela. A partir daquele momento, a gente estava lá no projeto de pesquisa, que também estava estudando freiras que eram processadas, né? O número, obviamente, é pouco, mas também tiveram, né? A linha era muito tênue, né? Entre o milagre, né? Entre, enfim, a possessão que era milagrosa e a possessão que podia ser demoníaca, né? Os sinais eram os mesmos, né? Na verdade, tudo dependia de quem fazia essa leitura aí e esse recorte. Então, uma freira que tinha lá, tinha freiras que apareciam com as chagas de Cristo, né? Nas mãos. A gente está falando de uma sociedade essencialmente mágica, né? Em que o espiritual e o mágico, ele explica todos os fenômenos dessa sociedade, né? Então, as pessoas têm manifestações corpóreas em que elas estão ali, né? Externando essa espiritualidade. Eu estou falando isso aqui, gente, porque hoje em dia, quando a gente fala de transe, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente acha que isso é só coisa de preto, né? Só coisa de africano, né? Então acha que é o preto que faz feitiço, preto que faz magia, preto que tem possessão. E eu tô contando essa história para dizer que não somos nós, né? Somos todos os seres humanos, desde o mundo antigo, fazem magia, fazem feitiço, né? Tem possessão, entram em transe, em culturas diversas, né? Inclusive a própria Igreja Católica, como eu já contei minha própria história, que entrava lá em transe na renovação carismática. Então é só para a gente deixar isso nítido, porque eles nos criminalizam exatamente pelo que eles fazem. E fazem desde o mundo antigo na sociedade branca, né? Então, assim, só que virou uma coisa de preto, né? Virou coisa de preto, né? Lidar com espiritualidade virou coisa de preto. Então, é porque é uma espiritualidade fora da cristandade. Se fosse uma espiritualidade, se a nossa espiritualidade ela tivesse ali passando, né? Se ela passasse pela cristandade, como muitas vezes acaba passando de forma palatável, que eles se apropriaram de um monte de coisas nossas para fortalecer a magia deles, tá tudo bem. Agora, fora da cristandade, isso significa uma disputa de poder. Falar de magia é falar de disputa de poder, né? Porque é uma magia não institucionalizada. Então, eles não têm controle. Então, na verdade, não existe problema nenhum em fazer feitiço. Não existe problema nenhum em fazer magia. Não existe problema nenhum em fazer transe. Desde que você esteja lá institucionalizado. Desde que você esteja seguindo as regras do jogo. Desde que você esteja sendo controlado. A partir do momento que você está fazendo isso fora desses espaços hegemônicos e controladores de poder, aí você se torna uma ameaça. Uma ameaça que precisa ser exterminada, né? Então, essa é a nossa história desde 1500. Então, a partir desses processos que eu comecei a me perguntar por que quando a gente fala de bruxaria, né, e muitas dessas mulheres estavam lá sendo processadas por bruxaria, a gente só fala de mulheres brancas. Isso me dava um incômodo terrível. E eu falava assim, gente, cadê essa população preta que foi processada por bruxaria? E aí eu cheguei nos arquivos do Brasil. A Georgina, na época, ela me fazia uma maranhense, uma boa maranhense, ela me fazia umas provocações, assim, ela me via de vez em quando e falava assim, nossa, eu olho pra você, eu lembro de Lélia, que ela foi companheira de Lélia Gonzalez, né? Estudaram juntas. Então ela falava assim, eu olho pra você aqui, eu lembro de Lélia. Ela falou assim, não dá pra você passar pela universidade sem estudar a história do teu povo. Ela não tá dada. Então você precisa fazer isso. Vocês precisam fazer isso, né? Ela falou assim, a gente pode até esperar, né, que as outras pessoas também façam, mas a gente precisa.
E aí eu comecei a ser muito mobilizada com isso, porque eu tinha um incômodo imenso com isso, né? Eu entrei na UFNA, não tinha história da África. A história da África veio depois. Então a história que eu aprendi era a história de Hegel. Hegel que estava dizendo que a África não tem memória e não tem história antes do contato com os europeus. Então isso me incomodava, porque ao mesmo tempo eu tinha lá meu pai de santo, né, que concluiu só o ensino médio, que nunca pisou numa universidade, dizendo para mim que a gente tinha uma história africana, que a gente tem Ifá, que Ifá tem para ensinar pra gente, que Itã ensina, que Itã educa, que Xangô é o maior professor que a gente tem, e eu falava assim, isso não faz sentido aqui nesse espaço, né? E aí foi quando eu me debrucei, né, junto com outro professor também, que estava lá na Federal Fluminense, que ele falou assim, cara, você precisa, né, tá nesses processos de bruxaria. E aí ele me apresentou uns processos e falou assim, olha, lê esse documento, lê esse material, que é o Ronaldo Vanha, fiz um carinho aí pelo Ronaldo. O Ronaldo falou assim, lê esse material. Ele falou assim, olha, eu não vou me debruçar sobre esse material. O Ronaldo estudou grande parte dos judeus, né? Tem a ver com a história da família dele. E eu falei assim, mas a história da minha família tem a ver com isso aqui. Então, me dá isso aqui porque eu quero entender melhor essa história. E aí, apesar da Inquisição Portuguesa não ter perseguido muitas feiticeiras, bruxas, feiticeiros e bruxos, como outros lugares, como a Europa Nórdica, por exemplo, né, que você já tem uma perseguição ali muito mais sistemática, a bruxaria, como foi feito na Inglaterra, foi feito na Irlanda, em outros lugares, a gente tem grande parte dos processos, das denúncias aí da Inquisição estão ligadas a práticas de cura no Brasil colonial. Práticas de cura perpetradas por quem? Por mulheres pretas e por mulheres indígenas. Então, principalmente na região que é hoje o Nordeste colonial, que está ali Bahia, Piauí, Maranhão, até o Pará. Então, é esse território, essa extensa faixa de território, que produziu as bruxonas, como eu falo, pretas do mundo colonial, que com essa magia preta sustentaram a nossa existência até os dias de hoje, né? E a gente tem muito material. Então eu falei assim, olha, então esse negócio de falar de bruxaria e falar de feitiçaria, não é só falar de Europa Norte, não é só falar de mulheres brancas. As nossas mulheres pretas foram torturadas por usarem magia como uma forma de resistência ao sistema escravista. Porque quando as pessoas vão falar de magia, quase sempre, também tem uma visão muito romântica, né? De falar desse hibridismo, né? De falar de como a gente foi misturando aí diversos entendimentos de magia, como que a gente foi potencializando a nossa magia nesse contato, né? Que foi europeu, né? E aí a Europa, não estou só contando os cristãos, né? Estou contando também os judeus, estou contando os ciganos, né? Os mouros, porque não foi só cristão que a gente teve aqui no Brasil, né? Falando também desse contato com os diversos povos originários e os diversos povos africanos. Então, quase sempre, essa história é contada de um ponto de vista que me incomodava, que é romântico, né? Dessa coisa de que, então, a gente acha tudo interessante, a gente mistura tudo, vai potencializando essa magia e tem aí essa multifacetada religiosidade colonial, essa espiritualidade brasileira, né? Que a pessoa vai no terreiro, vai na igreja, vai não sei aonde, e ela aproveita um pouquinho de cada magia que pode ajudar e sustentar ela. Tem essa parte sim, né? Até porque é isso também, né, gente? Magia se potencializa também no aprendizado com o outro, né? E os povos africanos, muito diferente dos povos cristãos brancos, europeus, ocidentais, não tinham, né, a pretensão de não potencializar sua magia aprendendo com o outro. Nunca tiveram, né? Então, o aprendizado com o outro e a possibilidade de potencializar o que já se conhecia com o outro era, sim, uma chave de entendimento do mundo, né? O que, se a gente pensar, é perfeitamente cabível, né? A questão é que isso, a despeito disso, você tem uma sociedade escravocrata que está escravizando esses corpos. E aí é o que eu sempre falo, né? O senhor de engenho que está ali escravizando mulheres e homens pretos e também indígenas, é importante dizer, eu acho que a gente ainda conhece muito pouco dos povos originários, e quando a gente vai para esses documentos da Inquisição, não tem nenhum ritual coletivo africano no Brasil que não tem indígenas. Estão ali juntinhos, né? Estão juntinhos nas rotas de fuga do quilombo, estão juntinhos nas práticas de magia de resistência, né? Então, eu acho que a gente conhece pouco, eu particularmente conheço muito pouco, posso dizer isso aqui com tranquilidade, como também conheço pouco da nossa história africana, mas isso está ali junto, né? Então é preciso dizer isso. Os indígenas também eram escravizados, né? E estavam ali muitas vezes juntos, às vezes na mesma senzala, inclusive, né? Então, essas trocas, elas foram muito constantes, né? De saberes. E aí, ao passo que você tem o senhor de engenho que está lá dando a chicotada, ele tem um brasão que tem uma cruz.
ele tem um brasão que tem o nome de Jesus Cristo, né? Então, por mais que os africanos pudessem identificar na magia do outro, né, nessa magia do cristão, né, nessa magia branca, algum tipo de potencial para poder usar na sua própria magia, ninguém é burro. A gente não vem de povos burros, nossos povos são inteligentes, são criadores do universo, são criadores das maiores invenções do mundo, apropriadas pela branquitude, que apaga a memória, né? Que se apropria e apaga a memória criminosamente, né? Então, ao passo em que você tem esse movimento de estratégia, né? Que sim, eu boto os meus santos católicos, né, em cima do meu terreiro, enquanto eu continuo cultuando os meus orixás embaixo para o colonizador não ver, você também tem quebra de santo católico, você também tem santos católicos sendo xingados, você também tem quebra de igreja, você também tem magia para matar senhor de engenho, você também tem magia para matar padre, né? Então, sempre me incomodou que essa outra história não vem, né? E aí eu acho que tem muito a ver com o que o senhor sempre fala da gente ainda ser muito cristão, né? A gente tem uma ideia de que quando a gente reage, apesar da gente sofrer uma violência sistemática abusiva, apesar da gente ter sofrido o maior crime da história da humanidade, porque o tráfico transatlântico negreiro foi o maior crime da história da humanidade, né? Em número de mortes, em número de violência, em número, inclusive, do resultado que se originou, que a gente está aqui até hoje tentando dar conta. A abolição tem pouquíssimo tempo, mas não é só porque tem pouquíssimo tempo, é porque, de fato, foi algo tão violento, tão profundo, que as consequências elas vão se arrastar ainda aí por muito tempo, né? Ainda que a gente continue lutando e resistindo desde sempre, né? Então, para além disso, a gente também tem a raiva. A raiva e o ódio ao cristianismo também foram um motor de resistência da gente. Só que eu sinto que a gente ainda tem um desconforto imenso de falar disso, como se a gente não pudesse reagir, como se a gente não pudesse sentir ódio, como se a nossa raiva não fosse legítima, e como se magia, como se a nossa magia fosse só aquela coisa romântica. Ah, a gente faz magia de cura, a gente faz magia para nascer. Não, a gente fez magia para se vingar, assim. Né? A gente fez magia para continuar vivo, né? Isso incluía poder se vingar, isso incluía poder reagir, né? A gente fez encantamento, né? E aí as mulheres são as grandes protagonistas, né? É importante dizer isso. Homens também foram processados por feitiçaria e magia, né? Sacerdotes africanos, sacerdotes já brasileiros, pajés. Mas é importante dizer que esse universo é muito feminino e isso, para mim, está muito ligado ao fato de que as mulheres estavam mais na casa senhorial. Dentro dessa casa senhorial, as mulheres vão fazer rituais, vão fazer feitiços e magias que a gente não imagina, né? Usando muitas vezes os ingredientes que estão ali disponíveis dentro da casa senhorial. Afinal, elas estavam na cozinha. Isso não é qualquer coisa, né? Eu sempre falo, cozinha é poder. Cozinha não é como o feminismo branco vai dizer lá no século XIX, vai dizer que a gente tem que sair da cozinha, que cozinha é espaço de perda, né, de autonomia política de mulheres. Né? Isso eu não entendo, isso é muito branco, isso é muito branco. Porque a gente que é preto sabe o valor da cozinha. Né? E o valor da cozinha, óbvio, não a cozinha que a gente está sendo explorado pelo outro, mas sabe o quanto que a cozinha, ela traz pra gente magia, ela traz possibilidade de cura, ela traz elementos aí pra nós, pra gente existir, né? Porque da cozinha não sai só comida, da cozinha sai xarope, da cozinha sai banho de assento, da cozinha sai antibiótico, da cozinha sai tudo, né? Então, essas mulheres com domínio da cozinha, elas estavam ali, por exemplo, fazendo magia para os seus homens pretos, seus companheiros, seus tios, seus irmãos, seus maridos, seus filhos, saírem do tronco, sabe? Então, isso é muito importante, porque a gente tem uma aliança aí, né? Porque quando a gente vai para uma resistência ao sistema escravista, a gente fala muito dos quilombos, a gente fala também das irmandades religiosas, que foram espaços aí também estratégicos de resistência. Tem a questão do suicídio, né? O suicídio foi algo também muito constante aqui no Brasil, né? Do Brasil colonial, né? Da gente se suicidar para não ter que passar por isso. Que até hoje, né? O suicídio é uma constante para essa população preta. A gente tem as fugas, a gente tem as revoltas, mas a gente dificilmente consegue enxergar a magia como forma de resistência, né? E magia é resistência, né? Feitiçaria é resistência. O feitiço que a gente faz resistiu. Não só foi um lugar onde foi mantida a nossa identidade e existência, né? Não só foram as práticas onde a gente pôde, né, se reinventar, se resgatar a partir delas, né, ainda que pulverizadas, né, ainda que estritamente condicionadas ao espaço religioso em si, né, e não no espaço cultural, ancestral, no sentido geral, mas também como resistência. Então, por isso que grande parte das narrativas que vão falar de quilombos, etc., de resistência,
é muito masculina, né? Porque fala muito dos homens, né? Que é esse enfrentamento armado, né? Esse enfrentamento físico. E as mulheres, elas estavam no enfrentamento armado e físico, mas elas também estavam fazendo feitiço. Então, não sei se eu respondi o senhor, mas eu acho que foi a partir disso, assim, que eu comecei a me debruçar. E aí eu cheguei no Sabá do Sertão, que é o que dá nome ao livro. O Sabá do Sertão, que é um grupo, né, de mulheres pretas e indígenas, que elas estão no sertão do Piauí colonial, tocando terror no sertão do Piauí, botando Jesus Cristo no tronco, né? Literalmente, pegando imagem de Jesus Cristo, amarrando no tronco, chicoteando a Virgem Maria, né? Fazendo feitiço, e tão coletivamente. É importante dizer isso, porque a gente teve uma dimensão muito individualizada, grande parte dos processos eles são individuais, até porque imagina, né? A gente está sendo escravizado, não é fácil a gente se reunir, né, em coletivos, mas a gente também tem práticas coletivas. Então aí a gente vai entendendo, né, ainda que esses processos sejam a linguagem do opressor, sejam escritos pelo opressor, tem uma pequena vantagem desse sistema europeu, português, que é a burocracia. Burocracia é essa que a gente odeia hoje em dia, né? Que a gente consegue ver aí nas instituições, mas foi essa burocracia que fez esses arquivos, esse volume imenso de arquivos, que muitas vezes tem muitas informações. Quando eles não entendiam o que, enfim, as pessoas processadas, colonizadas ali pela Inquisição estavam dizendo, eles botavam os trechos em latim. Então, a gente está lá, enquanto historiador e historiadora, se debruçando sobre esses documentos do século XVI, XVII e XVIII, que é um português que já não é o português que a gente fala, até porque aqui no Brasil, como diz Lélia, né, falamos bem o português, né, e não esse português de Portugal, e ainda traduzindo esses trechos em latim. Tem muita coisa em latim, de coisas que eles não entendiam. Quando eles não entendiam alguma... O ego europeu, é melhor dizer assim, o ego europeu é tão grande, o europeu se vê tanto como sujeito e vê o outro tanto como objeto, como algo inferior, que quando eles não entendiam alguma coisa, eles não achavam que isso fosse importante. Então o que eles faziam? Eles escreviam ali na íntegra, dizendo assim, coisas que a gente não entendeu, sabe? E aí, nessas coisas que a gente não entendeu, é que a gente vê um monte de rituais, a gente vê um monte da nossa história, um monte da nossa memória, né? A despeito da gente não ter a oportunidade nesse momento de estar escrevendo essa história, né? De estar compilando, né? Registrando essa história e da oralidade ser a nossa grande força propulsora, né? De tudo, de toda essa memória, de todo esse legado, de toda essa ancestralidade. Mas esses arquivos, eles não podem ser menosprezados, porque você tem muita informação ali, você tem muita coisa, né? Então, tem lá essa mulherada que não tá botando o santo em cima e deixando o orixá embaixo, não, que tá quebrando o santo mesmo. E dizendo que Jesus Cristo é ruim, que Jesus Cristo é opressor, dizendo que Jesus Cristo veio para barbarizar o mundo, né? Então tá lá isso, tá registrado, né? Isso é entendimento, né? E podendo cultuar a sua ancestralidade. E aí vem os mais diversos nomes, que os europeus não entendiam nada do que significava, mas que estão lá. Nomes africanos, nomes banto, né? Nomes dos povos, de etnias de povos originários, né? Forças criadoras importantes, que eles estão lá adorando, pedindo força para poder resistir a um Cristo que é opressor e que é identificado enquanto algoz, né? Que é identificado enquanto algoz, tal como o senhor de engenho, né? Então essas pessoas estiveram lá. Tem processos interessantes, Babá. A coisa do diabo, né? O diabo é sempre esse enigma desse diabo, né? Porque o diabo, na verdade, está aí tão presente na nossa vida, no nosso cotidiano, até mais que Deus, né? Se bobear, para o cristianismo, porque o diabo é essa máscara sem rosto que você coloca na face de qualquer um que pode causar uma ameaça à cristandade. Para mim, essa é a melhor definição de diabo. É uma máscara sem rosto colocada na face de qualquer um que apresente qualquer ameaça à cristandade vigente, né? Então, esse diabo, né, que e por isso não age sozinho, por isso eu gosto da definição do diabo como máscara, né? O diabo nunca age sozinho. A gente não vê diabo agindo, não tem narrativa do diabo agindo sozinho. O diabo, ele tá sempre, né, com a gente, né, que somos nós, né, o agente do diabo, né, das pessoas que estão ali fazendo o diabo se proliferar pela terra, né, ele tá sempre seduzindo aí os seus agentes aí pelo mundo. E é tão interessante porque hoje em dia a gente tem às vezes um pouco de dificuldade de entender, por exemplo, como que alguns pontos, né, que estão lá nos pontos de Exu, de Pombagiras, né, alguns pontos de Umbanda que tem assim,
ela é o diabo, ela é a mulher do diabo, né? Eu já vi alguns debates que o senhor fez aqui super interessantes sobre isso, né? E aí tem sempre um cretino, né? Não tem outra palavra, tem gente cretina. Tem sempre um cretino que quando a gente fala assim, Exu não é o diabo, porque obviamente que Exu não tem nada a ver com o diabo, Exu não é o diabo, né? Exu foi demonizado nesse processo colonizador, opressor, racista, escravocrata, né? Então, Exu foi lá, Exu acabou virando um agente, né? A máscara do diabo foi colocada lá em Exu, convenientemente, e não por acaso, né? A gente sabe o que significa Exu, o poder de Exu, o que Exu faz, né? Então, Exu, imagina, uma ameaça central para a cristandade, Exu, né? Exu é a ameaça da cristandade, né? Então, não podia ser por menos. Mas aí quando a gente fala assim, Exu não é o diabo, Exu não tem nada a ver com o diabo, tem sempre uma pessoa cretina que vai dizer assim, ué, mas eu vi um vídeo no YouTube, que é sempre isso, né? A pessoa nunca tá lá dentro do terreno. Eu vi um vídeo no YouTube em que a pombagira dizia que ela era o diabo. Ué, a entidade de vocês, dizendo que é o diabo. E aí, quando a gente vai para esse entendimento de história e de memória, a gente entende que a pombagira está dizendo que é o diabo, né? Tem um monte de processos no Brasil colonial da Inquisição que tem a ver exatamente, né? Tem uns que são até engraçados, né? Tem uns que tem a ver com as pessoas estarem mesmo invocando o diabo. Isso era muito pouco possível no século XVI, no século XVII. Quando você vai para o início da Inquisição portuguesa aqui na colônia, né? Enfim, agindo aqui na colônia, você dificilmente tem as pessoas pretas, indígenas, dizendo que elas fazem pacto com o diabo. Porque o que a Inquisição quer extrair é o pacto com o diabo. O que interessa para a Inquisição é principalmente o pacto com o diabo, porque é no pacto com o diabo que se configura o crime, né? Que se configura a heresia. Então, o que a Inquisição vai fazer? Ela vai ouvir as práticas das pessoas, grande parte dos processos são ligados à cura, a práticas de cura. Grande parte deles, né? Então elas vão ouvir práticas de cura, elas vão ouvir parteiras, outras que foram aí as grandes bruxas desse sistema colonial, né? Parteiras, curandeiros, feiticeiras, e vão demonizar as práticas, né? Então, ao longo de um processo de tortura, a pessoa ela chega falando que ela não conhece o diabo. Isso é comum, diz que nunca ouviu falar no diabo. No século XVI, isso é muito comum. Pretos africanos dizendo, eu não sei o que é o diabo. O que é o diabo? Só que ao longo de um processo de tortura, as pessoas eram encarceradas, colocadas em celas com sanguessugas, com baratas, com ratos, as pessoas eram machucadas, né? Tem até hoje, se vocês deram Google, instrumentos de tortura da Inquisição, vocês ficam apavorados, arrancava a unha, né? Botava as pessoas de cabeça para baixo para afogar, cortavam as pessoas, estupravam as mulheres. Muito parecido, inclusive, alguns instrumentos de tortura da Inquisição com os da ditadura militar, né? Só abrindo parênteses e fechando parênteses, porque o sistema judicial da Inquisição é o mesmo que a gente tem no Brasil até os dias de hoje. Quem é advogado, quem faz direito sabe disso, quem estuda Inquisição. A gente tem métodos indiciários iguais, ainda hoje, aqui no Brasil, inclusive a tortura, né? E aí você pega esses processos, a pessoa no início está dizendo que não conhece o diabo. Depois de meses de tortura, ela está dizendo sim, né? Sim, fiz o pacto com o diabo, né? Porque, afinal, como era um tribunal religioso, né, principalmente, eles, né, se a pessoa confessasse e se arrependesse, ela não era assassinada. Se ela confessasse e se arrependesse, ela ia ser treinada nas coisas de fé cristã, ela ia cumprir penalidade, mas ela podia ser resgatada ao ser cristão. Então as pessoas, muitas vezes, algumas morriam dizendo que não, mas outras não. Diziam assim, fiz o pacto com esse diabo, sabe lá o que Deus significa, né? Sabe lá o que significa Deus, o que significa diabo, mas fiz o pacto. Quando você vai para os processos do século XVIII, você já tem um monte de gente já chegando no tribunal de por que chamou o diabo. Então, assim, aí não é difícil a gente entender, gente, o processo pedagógico e cristão que está trazendo o diabo como um elemento, dentre outros, de poder. O diabo é um elemento de poder dentro do cristianismo. Então imagina, você está numa sociedade, você está fora, você foi sequestrado da sua terra. Você está numa terra que já não é a sua. Você está sendo escravizado. Você tem um senhor de engenho chicoteando, que tem um brasão onde está uma cruz e está Deus. Ele fala em nome de Cristo, ele fala em nome da Virgem Maria. Não é difícil entender por que as pessoas achavam que o diabo pudesse ser mais interessante.
Primeiro, porque o diabo, opositor ali, né, cósmico de Deus dentro dessa estrutura. E outra, porque o diabo tem poder. A única certeza que a gente tem dentro da cristandade do século XVIII, do século XVI ao XVIII, é que o diabo ele ganhou um poder estrondoso. O diabo era capaz de tudo. Então, quando você passava nas portas da igreja, tinham papéis dizendo das faculdades do diabo, o que o diabo era capaz de fazer. Quando você chega na missa, que os nossos pretinhos eram obrigados a assistir, tá lá, mais uma vez, falando dos poderes do diabo. Ora, então o diabo também pode ajudar. Ué, então eu também posso fazer pacto com o diabo para conseguir alguma coisa aqui para mim. O diabo é um símbolo subversivo. É um símbolo subversivo. Então não é difícil entender como que essas espiritualidades e essas existências subversivas, né, que estão sendo criminalizadas, elas podem dizer que elas são mesmo o diabo. Isso não significa que é o diabo cristão. Isso é a forma que o diabo foi construído. O diabo foi construído como um elemento subversivo antagonista de Deus. Então, se eu quero ser antagonista de Deus, se eu quero ser antagonista do catolicismo, por que não o diabo? Gente, isso não é difícil, né, da gente compreender. E aí você tem um monte de cantiga. Eu sou mesmo o diabo. Até porque o diabo é um elemento central da cultura popular. Até hoje, gente. Olha o carnaval, olha os sambas, olha as músicas que a gente tem de cultura popular. O diabo é um elemento presente dentro desse imaginário. Porque ele foi ensinado, nós fomos ensinadas a saber sobre o diabo, a temer o diabo e até ficar curiosos sobre o poder do diabo, né? Estava sendo lá ensinado para nós. Então o diabo ele faz parte. Isso não significa que é o diabo cristão. Significa que você está marcando um lugar que é subversivo. E aí, ora, né, é difícil entender a pombagira com as duas mãos no quadril, na cintura, dizendo que ela é mesmo o diabo e que ninguém pode ir com ela, né? Entendeu? Mas assim, aí o marido imagina. Exato, né? E as pessoas querendo palatalizar, quer dizer, esses cantos são documentos históricos. O canto, esses cantos são históricos. É memória. Então, você acabou de contextualizar historicamente o canto, não é? Quer dizer, você vai cantar a porta do inferno se abriu, o povo correu para ver quem era, ouvir uma linda gargalhada. Era a Pombagira, mulher de Jesus Cristo. Ah, faça-me um favor. Você vai tirar... Não, era a Pombagira, mulher do Satanás. Você acha que a Pombagira ia querer casar com Jesus Cristo, gente? Não! Quer dizer, eu não sou a favor dessa palhaçada de palatalização. Jesus Cristo que demoniza a sexualidade, né? Esse cristianismo que vai demonizar a sexualidade. Jesus, que não teve nenhum casamento, teoricamente, né? Pela institucionalidade, que não se relacionou com mulher nenhuma. Imagina, agora, aí você tá ouvindo o diabo, que fazia orgia, que gosta de sexo. O diabo gosta de quem gosta de sexo. A Igreja Católica tá dizendo isso. Aí, ora, bolas. Não é difícil entender por que esse diabo é mais um elemento dentre vários outros elementos de resistência, né? O diabo e Cristo, né? Porque tem aquele ponto também que eu adoro que fala Exu, que tem duas cabeças, a ele mora, ele roda a sua gira com fé. Uma cabeça é Jesus Cristo, a outra é o diabo. O que é isso, gente? Isso também é ser subversivo à lógica binária. A lógica binária cristã de que você precisa ter uma escolha única, dogmática, e que você carrega essa escolha pro resto da vida, e que a gente está refém o tempo todo do bem absoluto ou do mal absoluto. Quando você tem esse ponto que você fala que Exu tem duas cabeças, e essas duas cabeças, ali tem Jesus Cristo e ali tem o diabo. Que coisa mais subversiva, mais bonita que isso? Então, é isso. É a nossa existência complexa. Né? É a nossa complexidade, é como o senhor diz, né? É a terceira cabaça, né? É essa cabaça. Uma é Satanás dos infernos, a outra é de Jesus Nazaré. Na mesma, duas cabeças sim saindo, né? Quer dizer, veja, quer dizer, não tem separação, né? Quer dizer, isso é documento histórico. Nossa, é documento histórico. E tiveram as pessoas que foram processadas, Babá, por duvidar da existência do diabo. Tem um processo que eu adoro, que é de um homem identificado enquanto um pajé, né? Ou seja, uma liderança espiritual aí de povos originários, em que ele foi processado pela Inquisição porque ele dizia para todo mundo que o diabo não existia. Ele dizia para as pessoas que o diabo não existia e ele incitava o seu povo a não frequentar a missa e a não engolir a hóstia, a cuspi-la. A gente está falando desses homens e dessas mulheres.
Se não foram esses homens e essas mulheres que fizeram a gente estar de pé hoje, e se isso não é resistência ao sistema escravocrata, eu não sei o que é. E ele foi processado por duvidar da existência do diabo. E aí ele explica, ele diz que ele invocou o diabo, que ele estava muito interessado em ter um acordo com o diabo, em conhecer o diabo, e o diabo não veio. Ele falou, eu invoquei uma, invoquei duas, invoquei três, e cadê o diabo? O diabo não veio, né? Então, é essa complexidade, assim, um pouco que eu tento trazer nesse livro, que eu tento trazer na dissertação, e, enfim, e até chegar, né? E a tarefa palavra-terapia tem tudo a ver com isso, né, Babá? É um lugar em que a gente fala de história e de memória, e que eu quero trazer essa história e essa memória da oralidade para a escrita, porque oralidade e escrita não são antagônicas. O Ocidente ele vai dizer para a gente, branco e europeu, que nós somos povos apenas de oralidade enquanto eles produzem escrita. Isso não é real, isso não é verdade. Então a minha ideia é trazer oralidade e escrita como se fossem as duas cabeças de Exu. E aí falar um pouco disso, né? Trazer um pouco essa complexidade, que escrita e oralidade estão juntas. A nossa escrita é carregada de oralidade. Carregada de oralidade. Nossa escrita é ancestral. A gente escreve com múltiplos sentidos. A gente escreve com visão, com tato, com paladar, com olfato, com energia, com espiritualidade, com memória ancestral. Essa coisa me incomoda, né? Essa visão aí da branquitude, que é essa coisa de que a escrita é um processo solitário. Para escrever você precisa se isolar. Eu falo, escrita não é solitária, não. A gente que é preto e preto, quando a gente senta para escrever numa mesa, a gente está carregando um legado inteiro. A gente está carregando gerações de gente preta. E elas estão todas ali para a gente nas nossas células. A gente se arrepia quando a gente fala a nossa história, quando a gente escreve a nossa história. Né? Então as nossas teses, as nossas dissertações, as nossas monografias, elas não são feitas isoladas sozinhas. Elas são fruto de esforço familiar, comunitário, para que a gente primeiro possa ter esse tempo de produção intelectual, coisa que nos é negada, né? Lugar onde não somos vistos, e ela carrega muita ancestralidade, ela está carregando muita gente ali. Muita gente, é uma geração inteira. Eu me lembro que durante a minha dissertação aconteceram coisas mágicas. Documentos que eu estava procurando e que eu não achava, que eu sonhei. Janela, teve uma vez que eu precisava de um número, estava chovendo, o número se formou na minha janela. Isso não é brincadeira. Gente, isso não é brincadeira. A gente não tem noção, muitas vezes, né? Da força dessa magia. Da força dessa magia preta, da força dessa ancestralidade, né? Então isso é algo realmente muito profundo aí para nós. E a gente segue isso. E aí depois eu vou ter que vir outro dia para falar do doutorado no neopentecostalismo. Falei muito. Exatamente, exatamente. Conversa deliciosa. Voou. É sempre uma satisfação enorme encontrá-la, encontrar-me, porque é disso que se trata, de me encontrar na outra, né? Que sou eu também, me encontrar no outro, que sou eu, e eu quero... Carolina sempre, né? Sempre nos homenageia, sempre traz Eu adoro quando a gente poesia. põe aqui e divide o rosto, né? Eu amo isso, né? E é botar metade do rosto. Tá aqui, que é isso, né? E eu quero homenageá-la com um oriki, né? Hoje é a sua vez de receber um oriki. Então, hoje ela sempre, né, nos brinda com a sua escrita. E hoje ela vai receber um oriki de Xangô, né? Não pode ser diferente, né? Porque nós estamos aqui entre Xangôs. Muito obrigado, Carolina, muito obrigado. E é disso que se trata, viver com propósito, ancestralizar-se, naturalizar a magia, não é? Nós precisamos tirar também a magia das mãos do cristianismo. Ninguém precisa se envergonhar de praticar magia, porque nós somos seres naturalmente espirituais e mágicos. Sentir a magia, abrir-se para a magia, praticar a magia também como vingança, como proteção contra o racismo, contra os inimigos, entendeu? Contra o que nos faz mal. Quer dizer, a magia é elemento, como está aqui no livro, elemento de resistência, Muito obrigado pela sua... Sempre que eu a chamo, ela me atende prontamente, e eu sei que ela está fazendo 1000 coisas, 1001,
mas ela sempre me atende prontamente. E eu quero homenagear Xangô que lhe habita, Xangô que você é, não é? E Xangô que nós somos e Xangô que nos constitui. Xangô Axé, Adunré, Majequiari e Banujéu, Senhor do Trovão, estamos aqui para honrá-lo. Proteja-nos da má sorte. Jaqui Alessi, Majequi Apedim, Majequiari Aissão, cuide da nossa expansão. Deixe-nos crescer em número e não nos permita o apequenamento. Proteja-nos das doenças. Majequi Adara e Jobá, Majequi Ari e Jo, Majequi Ari e Jareó, impeça-nos de violar a lei. Proteja-nos de processos judiciais. Não nos permita vê-lo de mau humor. Majequi Arija Champana, Majequi Odô Abeualó, Majequi Aku e Kainá. Salve-nos do espírito da doença infecciosa. Salve-nos do afogamento. Salve-nos da morte pelo fogo. Tutuniki Ojeki Amari, Majeki Owo e Kaoté Awo, Banichegun Otau. Permita-nos experimentar as coisas calmas e gentis da vida. Salve-nos de pessoas más. Ajude-nos a derrotar os inimigos. Bamiwo, Omomi, Majequim Arim e Fiechessi, Majequim Soro, Fienuco Axé. Ajude-nos a proteger meus filhos. Guie meus passos, Xangô. Impeça-me de cometer ofensas pelas palavras da minha boca. Axé. Axé. Cabe-se, Leobá, cabe-se. Saúde, vida longa, abundância. Nosso grande rei que nos guia e nos potencializa. Obrigado, obrigado e obrigado. Benção, babá. Obrigada, gratidão pela sua generosidade. O senhor, como um bom homem de Xangô, é generoso, né? É generoso em trocar saberes, em potencializar a axé com essa troca de saberes. E eu fico muito contente em estar aqui mais uma vez. Espero estar na casa de Xangô em breve. Espero que tenhamos vacina. Espero que estejamos juntos, celebrando, comendo amalá, bebendo, sorrindo, sambando, um samba de roda. Eu acho que não tem nada mais subversivo para o nosso povo do que a alegria, né? Do que a comunhão, do que a festa. A branquitude odeia ver a gente feliz. Odeia ver a gente se sentindo realizado, se sentindo pertencente a alguma coisa. Eles querem que a gente continue com um vazio existencial enlouquecedor, que nos causa as doenças do espírito, as doenças do corpo. Então é muito lindo quando a gente pode aqui se encontrar e pode celebrar. Axé. Axé, axé. Estaremos juntos, sim. Muito em breve estaremos juntos. Receba meu abraço apertado e esperamos ansiosamente pelo dia do abraço presencial. Um grande beijo e estamos juntos nessa luta, nessa necessária luta e usando magia. Laroye.